há momento que uma alteração, uma doença, ela acontece na minha vida para que o meu espírito alcance e assimile uma lição. Não é fazer apologia a uma enfermidade, até porque eu sou convidada e orientada pelo benfeitor a buscar a farmacopeia, um exame e a ter um cuidado que raia o meu pensamento, a minha vibração, que vai atingir o meu energético, e daí existe a possibilidade de reverberar no perispírito e daí no físico. Mas isso como um princípio de rotina, hábito, estilo de vida. Mesmo assim, se acontecer de vir uma doença, eu preciso estar aberta para o para quê, sem emitir um questionamento que me paralise, que me faça dar a volta, enxugar gelo, mas o objetivo maior para aquela situação. Haja visto que o meu espírito está aqui ligado à carne como um processo de tratamento que eu faço, e a circunstância, a condição que acontece aqui vai ter a ver com algo que eu posso ter pedido, implorado para passar, que pedi para que não houvesse interferência quando estivesse vivendo aquilo, que deixasse que eu lidasse com a situação, por perceber o efeito know-how sobre o meu espírito daquilo, e a minha necessidade enquanto espírito de aprender com dada experiência. Por isso Chico vai dizer que eu não devo dramatizar, terrificar a dor. A experiência, a prova, o teste, seja qual for, não veio para me prejudicar, para me danificar, mas para me evolar, me estimular a um amadurecimento, a um crescimento, aperfeiçoamento. Haja visto que a pedra de tropeço, esse tendão de Aquiles, pode ser transubstanciada num tijolinho para dar o próximo passo, num degrau. Vai estar em mim, no meu desejo e decisão,
ser uma ponte, uma ligação entre duas condições diferentes, aquela que eu dou e aquela que eu almejo, ou um despenhadeiro, um abismo. Uma moça que tem, parece que 5 filhos, um ainda pequeno, os outros criança, o mais velho tem em torno de uns 12 anos, havia sido despejado do local que estava morando por uma situação de pagamento, uma condição que ela vive de dificuldade, e estava sendo acordado para deixar os filhos com uma casa com a genitora de um coleguinha do filho, e ela iria arrumar um local para ficar, ia atrás para poder resolver a situação delicada que vivia. Isso diz de uma situação que desafia ao encontrar uma mãe com filhos despejada, tendo de procurar um local para morar de favor, ou se percebendo na iminência de ir para a rua, com o risco que isso representa, quando se fala em criança pequena, fazendo fluxar a oportunidade de, num sofrimento como esse, eu amealhar valor para o meu espírito, porque é onde eu vou fortalecer a minha fé, a minha vida de oração, a minha confiança no Cristo, a minha esperança, a minha caridade. É o que vai ser falado entre a terra e o céu, por André Luiz, no capítulo Valiosos Apontamentos, onde ele relata que a doença longa, onde há um acamamento por um câncer, uma doença degenerativa, uma disfunção na imunidade, uma internação numa casa de assistência, onde precisa ter a liberdade cerceada para um intensivão, é uma bênção, uma luz desconhecida, defesa para o vulgo, por ser um curso, um ensinamento preparatório para aquela alma, para se libertar e fazer a transição do além-túmulo. Quando existe uma moléstia, uma alteração dilatada, que houve acamamento e um tratamento ali intensivo, ou mesmo uma inconsciência. Tinha uma moça que ela, quando criança, havia induzido o homem que havia criado ela em relação a uma criada
ao mentir que ela havia ficado com um outro homem, e pelo relacionamento que ela tinha com esse genitor adotivo, teria sido traição, e sabedora de que essa moça estava grávida desse genitor dela, essa criança, ao criar essa farsa, coloca ele contra ela, macuna uma situação em que ele se volta contra, e ao fazer isso coloca um criado para casar com essa empregada e duvida da legitimidade do filho que ela esperava, que é dele. E quando essa criança que havia feito essa interferência, maquinado a situação, cresce, a mãe desse genitor adotivo orienta ela a casar com o genitor, porque no caso foram criados como irmãos. E mesmo diante da recusa, acabam se consorciando, e essa moça, atormentada pela experiência que havia tido, acaba por ter uma interferência mais intensa de um espírito que queria se vingar da empregada desse genitor adotivo, hoje marido dessa moça, e nesse caldo complexo, acaba por acreditar que estava correndo risco de vida, que o marido queria envenená-la para ficar com a criada de outro tempo, foge, por ser cigana, volta para um acampamento onde ela viveu quando criança e que a genitora deixou na porta, de onde ela acabou crescendo, ao ver que ia desencarnar. E lá, ao explanar a situação que ela vivia, alega que estava sob risco de vida pelo marido. E o comandante, que está à frente ali do cigano, delibera vingar do marido dessa cigana, que havia fugido de onde estava, alegando que estava sob risco de ser assassinada com um letal. Daí vai a legião do cigano em busca desse homem, acaba que mata ele, a comitiva que estava junto. E essa cigana, quando fica sabendo, acaba que desarvora de vez, enlouquece, é reconhecida e reencaminhada para o local onde ela morava, e a empregada que ela havia prejudicado passa a cuidar dela. Mas ela já estava alheia, numa condição de semiconsciência, e ficou anos assim, a fio, antes de desencarnar. E esses anos que ela ficou nessa situação valeram para uma purificação, para que ela saísse uma condição menos constrangedora do vaso físico. Ela saiu pela porta do túmulo com o aparamento que essa doença, essa alteração psíquica que ela viveu, lhe conferiu. Ou seja, mesmo que seja algo mental, do remorso, da culpa, de um transtorno, de um pânico, que me degenera, me incapacita para a possibilidade de ser útil, do trabalho, isso, conforme a resiliência com que eu lido e aquilo que envolve a minha teia, pode servir para um expungimento.
E aqui vai falar do atendimento que é feito noite adentro para aquele que está encarnado numa moléstia prolongada ser preparado para o descer, caso isso esteja ali na trama que precisa viver. Assim, uma moça que estava com câncer e recebeu um tratamento, ela estava noite sendo auxiliada para ir se entendendo, sendo tranquilizada com a ideia do desencarne, da partida, o que a tornaria instrumento de resiliência, de humildade e resignação para os familiares. Também intrepidez para lidar com esse transe da despedida. A humildade como contributo para o seu esforço. Porque ao edificar e fincar a humildade porta adentro, isso ajudaria a fortalecer o esforço. Ou seja, a minha humildade, ela é um fortificante para o meu esforço, para a minha boa luta. De passo a passo, ela ia se desligando, desatrelando da carne adoentada, intensificando a luz da consciência no imo, a fim de despedir daquele ambiente que era caro, querido para ela, como quem vê no trespasse, na separação do corpo, uma valiosa, feliz liberação para um trabalho mais nobre, ditoso que a aguardava no além. E por isso que o auxílio que é oferecido pelo benfeitor, ele vai realizando essa capacitação. Porque nem sempre a cura da minha moléstia é aquilo que vai ser melhor para o meu espírito. Enquanto um ser imortal eterno. E algo que prejudica essa desatrelação e essa tranquilidade para o adeus é a cisma. Porque quando eu acredito que algo me ameaça e aquilo está dentro de mim, isso é um óbice, um dificultoso para liberar do que ainda me prende a um sonho. Por isso que a cisma, a ideia fixa, ela acaba por me condicionar a ver num copo de água uma tempestade, numa pedra uma muralha.
E aquilo que é uma mosca, eu acabo enxergando um elefante a me esmagar. Por isso que o processo de burilar, de simplificar a minha emoção, me ajuda. Porque eu vou sendo capacitada para discernir a envergadura do que recebo, do que chega até mim. E a selecionar o essencial, aquilo que me ajude no caminho. Porque se eu pego uma mala pesada, eu vou cansar mais rápido no caminho, vou sentir sede antes, vou desperdiçar energia e atrasar. Mas se eu deixo o máximo de bagagem que posso para o meu caminho e seleciono o meu essencial, isso é fôlego para ir mais longe, para caminhar melhor, o que vai arregimentar, aumentar a chance do sucesso na empreitada. Porque daí eu colaboro com o meu esforço, auxilio ele. Por isso que, quando se fala na experiência de caminhar e fazer o elenco do que vai me ajudar, eu preciso ler adequadamente a intuição que recebo, que pede despaixão por mim mesma, que eu me dispa, retire de cima de mim ideia própria e tenha prática, objetivo para analisar uma ideia que me chega, se tem fundamento, se tem lógica, se tem bom senso, de forma honesta, para que consiga diferenciar o benfeitor do espírito leviano, a voz do Cristo na minha acústica de um mistificador. Então eu preciso pegar a mensagem, a inspiração, a intuição, a essência e crivar por essa lógica e quebrar, desvencilhar do pensamento da ideia que estimule, hipertrofie meu personalismo, que é um convite à fascinação. Daí, para vencer esse personalismo deprimente que trago, eu preciso ter essa autocrítica, essa autoanálise, sem angústia, sem tristeza, sem contrafeição, sem depressão, mas reconhecer o que precisa ser transformado, modificado em mim. Aí, quando eu viro esse tabuleiro de mel da autopiedade e assumo a automanobra, a autoação que preciso para melhorar, de fato, eu vou em busca de fazer e resolver o que precisa. Caso contrário, a convenção humana, o material pelo material, vai obstacular, atrapalhar o trabalho espiritual comigo mesma, que é o essencial, que é o passo que preciso dar, que Cristo me pede.
Porque o pão material, ele deve existir em função do pão espiritual. Como vai dizer no livro dos médiuns, na parte de dissertação espírita, que o Espírito de Verdade nos conclama a nos amar e nos instruir. Ou seja, o pão da instrução, o pão espiritual, ele antecede ao pão material. Essa austeridade moral, disciplinado serviço iluminativo, que é esse pão de luz da consolação moral, que a experiência no bem propicia com fartura e em busca de guiar, instruir, evangelizar. Da prece, do desenvolvimento do senso moral, como Kardec vai dizer na Revista Espírita, antes excesso de circunspecção do que imprevidência. A sabedoria, nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer sobre essa riqueza que é quando eu amealho uma experiência de equilíbrio enquanto estou aqui, de luz. Porque isso vai ser essencial, de suma importância para quando eu estiver no astral. Tinha um homem que ele estava com um leso, um expressivo centro, a área do raciocínio, da razão, e tinha trago a mala de uma existência desajustada, desequilibrada. Estava no astral, se sentia atraído para a esposa que o ama, que agora tinha ficado aqui, havia se feito desabrido, ferrenho perseguidor dela, grudou nela, como que num parasitamento, assimilando sua vibração, sua energia, envolvia ela num fluido, numa anomalia, e se apoiava, tinha ela ali como colunar, como uma trepadeira, que faz parte aí da planta que desenvolve e fixa forte no muro, fazendo a alastração subsequente. E a isso, adivinha, o queima-roupa, o choque do trespasse. Por isso ele estava alheio à sua identificação. Ou seja, estava, bem dizer, obliterado a autopercepção, o autoconhecimento. Numa dilaceração, comprometimento do cérebro, no encéfalo perispirítico, que está na região do centro de força cerebral, e recebendo a interferência de sugestão e criação sombria, vociferava, bradava, frenético,
desatrelado. Acaba que precisava haver, quando ele estava se manifestando ali pela médium daquele centro espírita, o cuidado para ela ter a fortaleza, a firmeza, a simplicidade, a humildade para receber aquela impressão dele falando através dela e a importância dela preservar, alimentar a própria energia nobre com o intuito de prestar auxílio, de ajudar, com o arsenal, o coeficiente de possibilidade e de ação para que o momento ocorresse. Daí ela tirava a atenção de uma forma exterior, porque estava concentrada no tentame nobre. Mesmo assim, se reproduziria, impactaria nela aflição, angústia, achaque, emoção do socorrido, daquele que estava ali manifestando através dela. Recebia e sentia a dor dele, desatrelo, excitação, ansiedade, mal-estar e alteração do jaez que ele estava. E diante de uma possibilidade de essa médium ser assaltada ou invadida por uma dúvida, uma suspeição, de achar que a palavra, a expressão que era proferida, não estava vindo daquele socorrido, ali em manifestação mais dela, caindo numa espécie de alteração e vacilação perigosa, para fazer frente e ascender dessa possibilidade e ter condição de continuar ajudando, ela teria que perceber e diferenciar a sua comoção e palavra, e sentimento, e pensamento. Não dizia respeito a ela só aparentemente, mas no real estava vindo daquele que se manifestava. Caso houvesse uma titubeação, a sua mente iria ter uma positiva, uma expressão de se evadir daquele auxílio, iria afastar o comunicante, expulsar, e ia desfazer, anular uma oportunidade, uma ensancha preciosa, diamantina de trabalho nobre. Nesse caso em tela, duvidar, recear, congelaria a sua possibilidade. Via força, energia negativa, sombria, num feixe que iria paralisá-la na ação. Isso vai mostrar como que, quando se fala em uma morbidez que eu viva e a impactação disso sobre mim, o atendimento que eu recebo para lidar com essa situação,
é sine qua non a minha abertura e o meu desejo de assimilar aquele auxílio e fazer ele valer, ter uma reverberação concreta e prática dentro de mim.